porque o instrumento não é introduzido dentro da boca. Vocês podem, Jussival, por favor, posicione o instrumento. O instrumento tem um orifício, né, olha? Um orifício por onde entra o ar, mas o instrumento não é introduzido dentro da boca, ele fica aqui, olha, próximo da boca. Aí o ar entra aí, não é? Vibra, tem uma vibração e aí acontece o som. Da mesma forma como nós temos a flauta, nós temos o menor instrumento, o Natanael já disse que conforme o instrumento é menor, o som fica mais agudo, não é? Essa daqui chama-se piccolo, que quer dizer pequeno. Ele tem as mesmas características da flauta, mas por ele ser pequeno, o som vai ser mais o quê? Mais agudo. Vamos ouvir então. Nós precisamos do quê? De uma vibração, não é verdade? Alguma coisa precisa vibrar. Eu estou conversando com vocês aqui agora, mas as minhas cordas vocais estão vibrando. Os violinos, para eles poderem, as violas, os instrumentos de cordas, o arco precisa friccionar as cordas para elas vibrarem. Aqui no instrumento que nós temos agora, que vai ser apresentado, o oboé, nós temos duas canas, que nós chamamos de palhetas, são dois pedacinhos de canas que ficam superpostas e forma um pequeno orifício aqui, onde ele vai colocar o lábio, vai soprar, vai entrar o ar e essas canas vão vibrar. Quer ver só o som da cana, ó. Sozinha assim ela não é nada, né? Mas na hora que ele introduz no instrumento, o instrumento tem o corpo, tem os orifícios, onde estão as notas musicais conforme ele movimenta os dedos, abre e fecha os orifícios, as notas musicais são produzidas. E aí dá o som característico do oboé. O som característico nós chamamos de timbre, que é o som pessoal de cada instrumento. Cada um de vocês tem uma voz que não é igual ao do outro. O Natanael já disse isso. Então vamos ouvir o som característico do oboé. Conforme os instrumentos vão aumentando o seu tamanho, como já foi dito, o som vai ficando mais grave. Esse instrumento é da família do oboé, chama-se corne inglês. O som vai ser mais grave. Aqui chama-se clarinete. Ele é parecido com o oboé, né? Se você for olhar o corpo assim, parece o oboé, tem os mesmos orifícios, as chaves, só que o sistema da produção do som é completamente diferente. O oboé tem aquelas duas palhetas superpostas, o clarinete só tem uma, olha.
palheta, Gerson. Só a palheta já é mais grave, ó. É mais grave. Então, o instrumento, por ser maior, vai ser bem mais grave. Quando os músicos tocam juntos, chama-se dueto. Agora a gente vai para um outro tipo de instrumento, que é o instrumento de metal. Lembra que nós conversamos e falamos que precisa da vibração de alguma coisa, né, para vibrar, para poder ter som. Aqui quem vibra não é o bocal, que é essa peça que tem aí. Quem vibra são os lábios. O músico fica o tempo inteiro com os lábios assim, ó. Experimenta fazer isso aqui, todo mundo, ó. É isso aí. Ele fica fazendo isso para que tenha o quê? Para que tenha vibração para poder provocar o som. Quando ele vibra no vocal, ó, tem um som. Agora, quando ele introduz o vocal no corpo do instrumento e movimenta os pistos, que são essas chaves que vão fazer as notas musicais, nós temos o timbre característico das trompas, o som característico das trompas, que é muito bonito. Sinfonia de Tchaikovsky. Agora quem deveria entrar seriam os metais do lado de lá fazendo o mesmo tema, que seriam os trompetes. E o Cícero vai gostar. O trompete que tem a mesma estrutura da trompa no que se refere à maneira de provocar o som. Olha lá. E aí, quando ele põe no corpo do instrumento, vai ter o som característico do trompete. Maior chamado trombone. Vocês viram que todos esses instrumentos que nós apresentamos aqui, a trompa e o trompete, eles têm pistos, onde nós fazemos as notas musicais aliadas aos lábios. O trombone não tem pisto, ele tem um mecanismo que nós chamamos de vara. Conforme ele aciona esse mecanismo, as notas musicais vão aparecendo. Deixa eu já mostrar para vocês, dá uma... Todas as notas estão aí dentro. Agora ele vai parar em alguns lugares para tocar as notas certas. Tá? E nós temos dois trombones. O trombone tenor e o trombone baixo. Como nas cordas, ele é maior e o som é bem mais grave, olha. E agora ali, aquele senhor que está quietinho no cantinho ali, que é o instrumento mais grave que nós temos, que chama-se tuba.
seção importantíssima e quase tudo pode ser percutido, não é verdade? Pode ser chamado de percussão. Isso daqui, ó, é percussão também, pode ser. Mas nós temos um instrumento principal da percussão na orquestra, que é chamado de tímpanos. É um instrumento de percussão que tem som determinado, ou seja, ele pode tocar notas musicais. Vamos ouvir. Que é a bateria. Ali o bombo sinfônico. E os instrumentos de percussão. Reco-reco. Agogô. Dança. Triângulo. Castanholas. E pratos a dois. Uma música sozinhos para vocês ouvirem o timbre das cordas juntas. Aqui agora nós vamos fazer uma música só com sopros para vocês verem essa mistura de timbres que vocês ouviram agora, tocando ao mesmo tempo o colorido musical que acontece. Vamos fazer uma peça do compositor argentino Astor Piazzolla, chama-se Libertango.
vamos fazer uma abertura da ópera Cavalaria Ligeira de Suppé, Franz Suppé.
vamos tocar Dança Brasileira, do compositor brasileiro Camargo Guarneri, e vocês vão ter uma demonstração como a música folclórica, a música popular até pode entrar na construção de uma obra sinfônica. Vocês vão sentir isso, o ritmo brasileiro, o ritmo de samba, tudo está ali dentro.